Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações em Brasília com Larissa Lopes. Oi, Larissa. Oi, Fernando. Bom dia. Em depoimento à CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do DF, o coronel Jorge Eduardo Naime, que era comandante do Departamento de Operações da PM no dia 8 de janeiro, disse que recebeu a ata assinada pelo delegado Fernando Souza, número 2 da Secretaria de Segurança Pública, dizendo que estava prevista manifestação com ânimos tranquilos e de baixa adesão no último dia 8 de janeiro, em que os prédios públicos na Praça dos Três Poderes aqui em Brasília foram depredados por radicais. Ele contradiz Fernando Souza, então responsável pela SSP, na ausência de Anderson Torres, que atribuiu aqui na CPI a falha ao Departamento de Operações. Em depoimento, Naime, que é investigado por ter retardado tropas e assim ajudado na fuga dos golpistas, ainda disse que estava de licença e não estava responsável pelo departamento naquele dia. Ele também afirmou que causou estranheza apenas alunos do curso de formação da PM estarem em campo naquele dia desacompanhados de agentes experientes. Fernando. Obrigado. A informação de Larissa Lopes em Brasília, 11h05. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h06. Bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1 da CBN Campinas, também no nosso canal no YouTube, começando o CBN Esportes, edição desta quinta-feira, dia 16 de março. Hoje tem muito assunto pra gente comentar, pra gente repercutir. Ontem, rodada da Copa do Brasil, jogos importantes, o Galo de Itu, que fase vive o Galo de Itu, hein? Passando de fase nos pênaltis, inclusive o rei das penalidades. Quem diria? Jefferson Paulino, em que Carlão de Freitas, lá da cabine do Brinco de Ouro, chamava de frangueiro, hoje é um dos destaques da equipe do Ituano. Mentira, gente. O Carlão não chamava ele de frangueiro. Não chamava ele de frangueiro. Pensou, Carlão, você lá em cima, na cabine, frangueiro. Mentira. Mas tá bem, Jefferson Paulino, Carlão, bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Ô louco, frangueiro não. O Jefferson é engraçado. Aqui no Guarani ele passou por vários momentos, né? Momentos de questionamentos, momentos de herói naquele derby, né? Em que ele faz aquela brincadeira com o Roger. Depois os dois viram melhores amigos na Inter de Limeira, sob a batuta do Thiago Carpini. O Jefferson é um bom goleiro. Aqui em Campinas ele ficou assim, não marginalizado, a palavra forte, né? Mas houve questionamentos por causa da sua altura, né? Era aquela coisa meio na gíria do futebol, o bracinho de dinossauro. Quando a bola, o pessoal falava, o Jefferson Paulinho, você chuta forte no canto e ele não chega. Só que é um cara que se reinventou, que melhorou, né? Essa passagem pela Inter foi muito boa, chegando ao Ituano. O Ituano hoje é um clube de projeção. É um clube que está num cenário de Série B, que é importante. O Jefferson tem uma qualidade hoje que é importante para os goleiros. Ele sabe jogar com os pés e está se tornando o exímio defensor de pênalti, né? Então, parabéns a esta campanha do Ituano e parabéns, sim, ao nosso glorioso Jefferson Paulino, que para Antônio Lupe é Jefferson Paulino. Jefferson Paulino, exatamente. E Fábio Schaibe esteve ontem no Dr. Novelli Júnior. Daqui a pouquinho a gente vai trazer um boletim, inclusive, de Fábio Schaibe, logo após a classificação do Ituano, derrubando o Ceará e ganhando mais uma graninha. Tá ficando bem do bolso Ituano nesse último mês, hein? Porque teve renda dividida com o Corinthians lá na Arena em Itaquera, agora vai ter renda dividida contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista e mais de 2 milhões pela classificação ontem diante do Ceará, ou seja, o Galo de Itu tá muito bem das pernas. Ou seria das patas, Antônio Lupe? Porque Galo não tem perna, né? Bom dia. Bom dia, Rafael Pio. Um abraço a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Fica à vontade para usar qualquer termo. Tá, mas pode ser o Galo tá bem das patas. E tem um outro detalhe. Além de todas essas finanças,
o prêmio da Federação Paulista, porque pelo menos o 4º lugar Verdade. ele já tem. É verdade. Tem mais a premiação ainda. Que coisa! Hoje que eu tô coisa. de laranja em homenagem ao Ituano. Ué, mas o que tem a ver? Ah, sei lá. Nossa, nada a ver, bicho. Tudo aleatório demais. Homenagem ao Ituano. Ué, não posso homenagear o Ituano de laranja? Não. Qual que é a camisa do goleiro do Ituano? Teria que estar de vermelho. Ô, Fábio Scheibe, bom dia. Bom dia, Rafael Que Pio. cor era o uniforme de Jefferson Paulino ontem? Era cinza. Ih, tá rapaz, vendo, Antônio viu o Luco? jogo errado. Nem isso. O Lupo Pelo pode amor de tá- Poderia Deus. homenagear a Inter de Limeira, né? Isso, Terra da é. Laranja, Não, Ferroviária. ou até mesmo o Nova Iguaçu, que ontem fez 4-1 no Nova Mutum. Nova 5-2. Iguaçu laranja, viu? Verdade. Foi 5-2, Fábio Scheibe. Ah, então eu saí antes do... Mas sabia que tinha ganho. Ele parou de assistir antes do jogo acabar. Tá parecendo eu contra o City. Eu tinha assistido até 5-0 contra o RB Leipzig e achei que o jogo tinha sido 5. Depois que eu Depois fui que foi sabendo ver que que tinha passou, sido mas- 7. Mas faz parte, o Pelo futebol é um amor de contexto dessa forma. Exatamente, que passeio. No ar o CBN Esportes com as principais manchetes de hoje. Começando pelo Corinthians, o destaque do timão, Roberto Lioi. O Corinthians está aproveitando o período sem jogos para seguir o planejamento quanto a reforços e saídas nesta temporada. A tendência é que o clube vá atrás de mais um zagueiro para esta temporada. Isso porque o contrato de Balbuena termina no meio deste ano e o Corinthians não tem a intenção de renovar o contrato do atleta. O Corinthians ficou decepcionado com a qualidade apresentada pelo Balbuena, bem inferior em relação ao primeiro semestre. Carlão, é sempre aquela história, né? Dificilmente o cara, quando volta pro time, ele volta da mesma forma da primeira passagem. Essa frustração, ela é mais comum do que a gente imagina. Às vezes a gente tem a mania, né, o torcedor brasileiro, de relacionar no caso aí, o Balbuena, o Balbuena parte 1, por exemplo, porque se ele está voltando, Pio, tirando esses jogadores da Ucrânia, né, que voltaram em virtude da guerra, mas se ele está voltando, ele já está numa descendente, né? Dificilmente o cara que está em evolução, em ascensão no futebol do exterior, ele retorna ao Brasil. Quando ele retorna, ele já está na estrada da volta. O Balbuena, ano passado, deu a sua contribuição até como titular, mas a partir do jogo contra o São Bernardo, né, no Campeonato Paulista, em que o Corinthians perdeu por 2-0 com falhas grotescas do Balbuena, aí ele entrou aí no inferno astral e agora está praticamente aí em disponibilidade e deve retornar para o futebol do exterior. Não foi bem nesta segunda passagem pelo Alvinegro de Parque São Jorge. Por falar em Alvinegra, o destaque da Macaca Ponte Preta. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham aqui o CBN Esportes. A Ponte encerra nesta quinta-feira e também amanhã a preparação para enfrentar o Comercial no sábado em Ribeirão, na expectativa de um grande público, né, Pio? Mesmo jogando fora de casa, né? Invasão Ponte Pretana agora nas quartas de final. E com uma novela a ser iniciada que vai se estender até minutos antes da partida ou até a divulgação da lista de relacionados. A presença ou não de Elvis. O Elvis tem acelerado a recuperação, voltou às atividades nos treinamentos da Ponte e pode sim ser uma novidade, se não no primeiro jogo contra o Comercial, na segunda partida. Além do Elvis, a Ponte tem a esperança de contar com Ramon Carvalho e Mailton, que também iniciaram a transição física, tentativa de beirar força máxima nessa reta decisiva da Série A2. É claro que a Ponte aí tem muita esperança no retorno de Elvis, que está se recuperando de lesão muscular, Pio. Essa é a grande expectativa. Elvis estará ou não na lista? Seu palpite, Carlão de Freitas? Eu acho que não. Não estará. Por falar, para continuar a lista de alvinegros e alvinegras, o destaque do Santos, o Peixe. Que coisa, o Santos volta a jogar só em abril, hein? Que fase, hein, Peixe? Traz o destaque aí, Guilherme Pradella. No treinamento desta quarta-feira, o treinador testou um novo esquema, com 3 meio-campistas mais recuados, Lucas Lima mais perto do ataque e 2 atacantes.
E agora o destaque do Guarani, o Bugre, que amanhã tem decisão no Brinco de Ouro, Antônio Lupe. Na verdade, não. Em Mirassol. O jogo é fora de casa, que Rafael. Brinco de Ouro, que era pra ver se você estava atento. Boa. Sempre atento e ligado de olho Que no lance. isso, pelo amor de Deus, tá A sua capacidade de improviso sensacional. muito, né? Obrigado. Nossa. O Brinco de Ouro é o palco do último treino do Guarani, hoje antes da viagem para Mirassol. Amanhã, 8 horas da noite, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. O Maião. O Bugre vai em busca da vaga na decisão da Taça Independência. O técnico Moisés Moura ainda tem algumas dúvidas no ataque. Bruno Mendes pode aparecer entre os titulares na vaga do Genisson. E Bruno José, com problema muscular, não deve ficar à disposição. Esse é desfalque, Carlão. Olha, o Guarani tem aí essa missão contra o Mirassol, o Bruno Mendes podendo voltar. O Genisson, aliás, já tá praticamente de saída, Fora, né? Não deu certo. E é o Bugre aí tentando quebrar um jejum, né, contra o Mirassol. O Guarani não tem muito sucesso lá, né? Eu prometi até caçar quando foi o último Vitória. sucesso do Guarani, mas faz muito tempo. Mas daqui a pouco vocês vão me ajudar, eu tenho certeza disso. Mas quem sabe, a partir desta sexta-feira, o Guarani coloca fim neste tabu de não vencer lá no bonito, né? José Maria de Campos Maia. E agora o destaque do São Paulo tricolor. Como o Rogério Ceni manda no São Paulo, hein, Guilherme Pradella? A série de lesões ocorridas nesta temporada provocaram uma mudança no departamento médico do São Paulo. De acordo com informação do GE. Globo, após a eliminação do Campeonato Paulista, o médico Tadeu Moreno deixou o clube, enquanto o Dr. José Sanches assumirá uma função de coordenador médico de transição, fora do dia a dia do CT da Barra Funda. A decisão vem como uma tentativa de encontrar uma resposta aos problemas de lesões enfrentados nesta temporada. Bom, e aí você, ouvinte, pode estar se perguntando e me perguntando, mas você falou que o Rogério Ceni manda e aí o Pradella traz informações de mudanças no departamento médico? É porque a resenha que a gente estava tendo na redação, Carlão de Freitas. Até no DM o homem manda, Carlão. O Rogério é um personagem muito importante, né, na história do São Paulo, mas o caldeirão está fervendo. Por quê, Rafael Pio? O Marcos Paulo, um atacante que está lá escanteado lá no Tricolor, fez uma postagem dando algumas indiretas, né? E o Rogério foi cobrá-lo em frente ao grupo. E o grupo não gostou do tom que o Rogério usou para cobrar o Marcos Paulo. Igor Vinícius passou por cirurgia ontem, agora todo o departamento médico mudado, inclusive José Sanches, né? Que é uma bandeira do São Paulo Futebol Clube. Ele vai ser deslocado lá para o centro de treinamentos de Cotia, ou seja, ó. Nossa senhora. Em ebulição o Tricolor. Rebaixado, né, Carlão? Rebaixado. Ué, rebaixado. Vai fazer parte mais de transição, cara, e tal. José, não é o cara que faz o primeiro tratamento. Sanches, depois do Marco Aurélio Cunha, assim, é o cara da medicina tricolor, é o cara mais conhecido, né? E hoje ele vai trabalhar, foi deslocado para o CT de Cotia. Ô Lupe, pra gente trazer a resposta na abertura, olha será só, que é tá isso? vendo? Será que é isso mesmo? É isso? Pode fechar. É isso? Pode bater o martelo? Faz igual o homem lá do Palácio dos Bandeirantes. Bate o martelo. Vai! 62. Isso! Caramba, já matou. E isso não era mesmo. nem um... Pelo menos dar o crédito aqui no site Jogos do Guarani, Sim. do Mariolani. 22/7/62 e foi um amistoso. amistoso. Isso. Ou seja, Tá em vendo? competições oficiais... Nunca. E desde que o Mirassol virou Mirassol, né? Fala assim, o Mirassol pujante, né? O Mirassol Sim. forte, né? Nossa, Bate o martelo aí, ô Antônio 62, um amistoso, que não tem nem a ficha técnica. Não tem. Desse amistoso, Não. inclusive, foi a única vez Tá que vendo? o Guarani venceu o Mirassol Então, acho que lá em Mirassol. O Antônio Lupe me disse certa feita no almoço uma frase que quase que eu caio da cadeira. Tabus existem para ser quebrados. Exatamente. Nossa, foi eu que falei. você tirou da cabeça isso aí? Sim. Nossa, Lupe, tem que registrar. E inclusive, ó, se a gente for levar... Porque aí muita gente pode dizer, tá bom, mas quase nunca jogou.
Porque tem essa também, né? Tem. O pessoal fala assim, é um tabu que É, dura faz 50 anos, só que nos últimos 50 anos foram 3 Tem jogos, alguns né? tabus aí que eu questiono em virtude desta falta de jogos. Exato. Tem alguns tabus que eu questiono veementemente. Mas toca pra Mirassol e Guarani. Mas que é não é o caso, porque, ó, vamos ver. Vamos achar aqui em casa, no brinco e tal. Eu vou. Nos últimos anos, Guarani e Mirassol se Mas enfrentaram. teve uma chance de ouro, né, Carlão? Nas quartas de final Poxa. com o Daniel Paulista. Nossa, Foi né? pros pênaltis. O Guarani jogou bem. Aquele aquele jogo dia. lá, o Guarani teve boas oportunidades de ter vencido no tempo regulamentar. Foi até uma frustração, né, pela campanha ali que o Guarani fez no Campeonato Paulista. Né? Muralha era o goleiro, Muralha. Foi o Aí assunto será de novamente. ontem lá no nosso né? É o assunto de cafezinho. ontem no cafezinho. Muralha. O que nosso coisa. café é cultura também. Pra seleção brasileira já, e pouca Muralha gente sabe que- disso. Aliás- Inclusive ele. Aliás, no Mirassol tem algumas lendas no Mirassol, né? O Camilo, por exemplo, recentemente passou pela Ponte, voltou para o Mirassol, onde ele vai muito bem. E o Zé Roberto, se for contabilizar a Nossa. quantidade de passagens do Zé Roberto no Mirassol, eu acho que dá umas 9, sem brincadeira. Nossa. E o Xuxa também, né? O Xuxa, Xuxa é inclusive, ídolo, o né? Xuxa O tem Xuxa a é sua um foto dos ídolos. estampada na academia do Não, CT do mas o Mirassol. Xuxa vai Esse é jogar? ídolo, né? Que é, O Xuxa Julião? não tá jogando mais, né? Não, ele parou. Parou. É. Ah, Não, tá. mas Tá o trabalhando Xuxa- lá, hein? na história. Ah, deve trabalhar lá, Que impressionante. já vestiu a camisa da Ponte Preta. Xuxa. Cuidando da Sasha, velho. Vestiu. O Sacha tá no Atlético Mineiro, pô. Ele tá onde? Nossa, No já virou um Atlético gol. Mineiro, agora. Sacha. Ah, não, não, agora já Rota ninguém mais reversa, sabe é. qual que é. Vamos embora. Fábio Scheibe, os seus destaques de hoje, Fábio Scheibe. Vamos lá, Pio. Informações sobre a Libertadores. Em noite de belos gols no Mineirão, Galo acorda no segundo tempo, vence Milionários da Colômbia por 3-1 e garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Atlético Mineiro aguarda sorteio no dia 27 de março para conhecer adversários. Hoje à noite no Paraguai, o Fortaleza tenta se recuperar da derrota da semana passada para também se classificar. O Leão precisa de uma vitória por 2 gols sobre o Cerro Porteño. Triunfo por 1 gol sobre os paraguaios leva a decisão para os pênaltis. E mais, tribunal em ação. Com a fase de mata-mata definida, Campeonato Catarinense pode sofrer alterações nas equipes classificadas, ou até mesmo ser paralisado, viu, Pio? Joinville, que ficou uma posição abaixo dos 8 melhores classificados, acusa o Hercílio Luz, equipe de melhor campanha na primeira fase, de irregularidades na escalação de jogadores. De acordo com o JEC, 5 atletas teriam atuado durante a competição sem a validação correta de seus contratos. Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina analisa caso e Tubarão pode ser punido. E ainda, o novo velho presidente. Suíço-italiano Gianni Infantino, de 52 anos, é reeleito para mais um mandato de 4 anos como presidente da FIFA. No poder desde 2016, Infantino foi aclamado pelos representantes dos 211 países membros da FIFA em congresso que acontece em Ruanda. Infantino afirmou que seu objetivo até 2027 é o de criar mais competições, tanto de clubes como seleções, e também o desenvolvimento do futebol em todas as partes do mundo, viu, Pio? Gostei do comentário de Antônio Lupe lá na redação em relação a essa notícia do Gianni Infantino, que era o seguinte: nem que ia ter eleição eu sabia, quer dizer, é carta marcada, né, Antônio Lupe? Assim, a gente vai ficando triste, porque eu tenho o desejo de ser presidente da FIFA, né? Ah, imagina. Mas a gente não sabe nem quando tem eleição, aí, ó. Já Imagina a foi eleito. revolução que você ia fazer na Nossa, FIFA. ia ficar bom. Mande sua mensagem para o 19991869070, é o nosso WhatsApp, ou então através do chat no YouTube. Prometo que hoje lerei as mensagens do chat Muito bem. no YouTube. Só tá bravo, hein? É, tá bravo mesmo, eu preciso fazer isso. Aliás, ontem eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp pessoal de Guilherme Leal, dizendo que mandou mensagem lá no YouTube e eu não li, me perdoe, Gui. Hoje lerei. Mandem as suas mensagens, participem do programa com a gente. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já traz informações sobre o trânsito e também do vôlei. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio
com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h24, Thaís Azevedo com informações sobre o trânsito. Bom dia, Thaís. Bom dia, Rafa. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Olha, Rafa, quem segue ali pela Avenida Andrade Neves reduz a velocidade somente na chegada à Avenida Barão de Itapura, sentido Castelo. No sentido centro, são boas as condições. Pela Avenida Barão de Itapura, tem lentidão pelas duas pistas, desde a Rua Doutor Antônio Álvares Lobo até a Avenida Brasil. Quem segue pela Avenida Brasil encontra vários pontos de lentidão, sentido Vila Nova, principalmente ali na chegada à Avenida Imperatriz Leopoldina, mas nada que chegue a prejudicar o trânsito. No sentido centro, o ouvinte perde tempo somente nos semáforos, mas no geral são boas as condições. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Dica do dia Seresto. O trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A coleira Seresto da Elanco oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até 8 meses. Março é o mês de Louveira, cidade forte e com um dos maiores PIB per capita do Brasil. Nesta sexta, dia 17, a CBN visita Louveira para celebrar os 58 anos da cidade, que abriga várias empresas multinacionais e também tem ampla vocação para o agroturismo. Mas qual a história ao longo destes anos e os principais desafios de hoje e de amanhã? Para debater estes e outros temas, o News Truck CBN marca presença no aniversário de Louveira, ao vivo, no CBN Campinas, Estúdio CBN e no Arena, na sexta, dia 17, na Estação Ferroviária. Hora do Vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. E no início da semana a gente falou sobre Recife ser uma possível sede da Liga das Nações, não, do Sul-Americano de voleibol, que é pré-olímpico, inclusive. O ginásio do Geraldão era o favorito para sediar a competição, que acontece entre setembro e outubro. Mas ontem, até de forma surpreendente, o Rio de Janeiro foi anunciado como sede do Campeonato Sul-Americano. Aliás, o Rio de Janeiro quer voltar a ser considerada a capital do voleibol. Então, vai sediar o Sul-Americano, agora em 2023, vai sediar a Liga das Nações, aí sim, em 2024, e também se candidatou e aparece como a grande favorita para sediar a Copa do Mundo de Voleibol, que acontecerá no ano de 2025. A Federação Internacional de Vôlei deve, inclusive, definir a sede para a competição em 2025, ainda neste mês de março. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Multiservice. E se você encontrar preço mais barato, traga a comprovação para a gente que cobrimos na hora. E ainda a montagem, alinhamento e balanceamento são gratuitos. Somos a melhor oficina para cuidar do seu veículo Toyota, com mais de 6 anos e outras marcas em Campinas. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade 434, próxima à Torre do Castelo. Telefone 19 3370 4200. Juntos salvamos vidas. 11h29, de volta com os CBN Esportes Campinas. Como eu disse, Fábio Chaib esteve ontem lá no Novelli Júnior em Itu, acompanhando a partida pela Copa do Brasil entre Ituano e Ceará. E logo depois do jogo, inclusive, preparou um material pra gente aqui do CBN Esportes, Fabião. Em mais uma disputa de pênaltis, em menos de 4 dias, o Ituano volta a se dar bem e garante classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Assim como aconteceram no domingo em Itaquera, quando venceu o Corinthians nos pênaltis pelo Paulistão, o Ituano garantiu presença na próxima fase da Copa do Brasil, ao bater o Ceará também nos pênaltis, aqui no Novelli Júnior, e embolsou uma bolada de R$2.100.000. No tempo normal, empate por 1-1. O Ceará abriu o placar com Guilherme Castilho e Quirino ainda no primeiro tempo empatou para o Ituano. O Galo de Itu ainda reclama de um gol mal anulado por Leandro Boaden aos 42 minutos do segundo tempo. Assim, o Ituano classifica para a terceira fase da Copa do Brasil e ganha moral para enfrentar o Palmeiras no domingo pela semifinal do Paulistão. Valeu, um grande abraço! Grande Fábio Chaib, aliás, mal anulado, hein, Antônio Lupe? A gente estava vendo a imagem, posição legalíssima. O jogador do Ituano, ele praticamente se esconde atrás do defensor do Ceará no momento do lançamento. E a assistente marca com uma convicção que ela faz assim com a cabeça, o jogador do Ituano faz sinal de negativo com a mão e ela balança a cabeça, sinalizando impedimento, mal anulado. O Ituano poderia ter se classificado sem a necessidade dos pênaltis. O VAR já entra na próxima fase, né, Júlio Nascimento? Sim, inclusive com a presença também dos demais times, né, que estão na Libertadores e também que terminaram entre os 9 da Série A do Campeonato Brasileiro. É isso, são 32 agora, os 20 que se classificaram, mais os 12 que entram, somando aí 32, Copa do Brasil que vai se afunilando. E hoje, Carlão, sem dúvida nenhuma, é um dos campeonatos mais difíceis que a gente tem no país. Sem dúvida, os próprios resultados envolvendo grandes equipes, né? Por exemplo, o Red Bull Bragantino, poxa, perdeu lá pro Ipiranga, a própria Ponte, né, para o Brasil de Pelotas, o Cuiabá, que foi a zebra, a Chapecoense também ficou pelo meio do caminho. Então não tem muito esse negócio que a gente fala, vai enfrentar um time. Foi até também mais uma resenha do nosso cafezinho hoje, que nós traçamos um paralelo Ponte Preta e Brasil. Cara, não vejo nenhuma zebra entre Ponte Preta e Brasil de Pelotas. Tanto é que, se levarmos em conta o primeiro semestre, o Brasil está acima da Ponte. O Brasil disputa a primeira divisão do Gaúcho, a Ponte é a Série A2. Tá certo que a Série A2 é um campeonato muito competitivo, mas a Copa do Brasil hoje ela é muito equilibrada. Se o time não estiver ligado, não levar a sério como uma decisão, a camisa não ganha, não. Repórter CBN, intervalo, a gente já volta com as participações, tanto pelo WhatsApp quanto no YouTube da CBN Campinas. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de março de 2023. O governo federal vai enviar mais equipes da Força Nacional do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Norte. A decisão foi tomada após a terceira noite seguida de ataques. O ministro da Justiça, Flávio Dino, conversou nesta manhã com a governadora Fátima Bezerra, segundo a pasta. Ele analisa agora quantos agentes estão disponíveis e a logística para mandar os homens ao estado. Ontem, o governo federal havia determinado o envio de 220 militares e civis que compõem a Força de Segurança.
A polícia técnico-científica negou que partes do corpo de Lázaro Barbosa ou objetos tenham sido levados depois de uma violação do túmulo do assassino. Uma parte do local foi escavada. O caixão, no entanto, não estava violado. A situação foi percebida por um coveiro do cemitério de Cocalzinho de Goiás. As chuvas que atingiram o Maranhão nos últimos tempos deixam áreas isoladas em cidades do estado. É o caso da população ribeirinha da zona rural do município de Pinheiro. O nível de um rio está acima do normal, segundo os bombeiros. A cidade de Imperatriz também registra danos. Os Estados Unidos divulgaram um vídeo que mostra o momento em que o avião russo atinge um drone americano no espaço aéreo internacional do Mar Negro. O caso aconteceu na terça-feira. Moscou anunciou a intenção de recuperar os destroços do equipamento, mesmo com um alerta de Washington contra a iniciativa. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação, Rafael Pio. 11h35, as participações aqui pelo YouTube da CBN Campinas, o Marcelo Nascimento. Bom dia, rapaziada. Alguém sabe por que o jogo do Braga com o Água Santa será na Vila? Cara, eu vou falar uma coisa pra você, é uma aberração essa decisão, né, se a gente for ver. O distrital do Inamar não tem iluminação, eu até acho que esse jogo poderia acontecer no sábado, 4 da tarde, por exemplo, né? Acho que seria o ideal. O pessoal jogou para segunda-feira, tem que ser à noite, e aí jogaram lá para Vila Belmiro. Tem alguma coisa assim em especial, Júlio Nascimento, Fábio Scheibe, para essa decisão de ser na Vila? Não, né? O Bragantino jogou ontem, né, Pio? Acho que não poderia jogar sábado porque não daria o tempo necessário. Verdade. Então o Bragantino teve que jogar para segunda, mas segunda à tarde também acho que é complicado, né? Então preferiram fazer à noite. Ser na Vila, alguém explicou algo em especial? Você mesmo falou, por causa da iluminação. Se fosse segunda-feira à tarde, acho que não teria cabimento. Não, o meu questionamento não é esse. O questionamento é por que na Vila Belmiro? Cara... porque é perto de Diadema, né? Pertinho de Diadema, ali do lado, né? Nossa, mãe. São Bernardo é muito mais perto, São Caetano é muito mais perto, Canindé é muito mais perto. Cara, a gente tem... O Canindé tava com problema de laudo. Né? Até foi uma das nossas conversas, né? Por que o jogo do São Paulo, por exemplo... A gente tá conversando bastante a gente conversa sobre pra futebol, caramba. Né? A gente conversa pra caramba. Por que o jogo do São Paulo foi no Allianz Parque? A gente fala, por que não foi no Canindé? Evitaria um monte de problema. Aí depois que acho que veio a questão do laudo. Eu não lembro o nome do repórter agora, mas ele colocou que a Lusa tava com alguma questão de laudo após o Campeonato Paulista. Não sei. O Soler da Rádio Bandeirantes. Exatamente. Né? Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes divulgou isso aí. O São Bernardo pega Inter de Limeira hoje. Lá em São Bernardo. Isso, então agora não tem muito a ver as datas, né? Daria as datas pra fazer não no batem, 1º de maio. Eu não sei se eles são tão rivais a ponto de o Água Santa aqui não pode jogar. Acho que isso não existe. E domingão, 11 horas da manhã? Poderia ter colocado, que aí são 2 jogos no mesmo dia, talvez eles não queiram, sei lá. É que eu acho estranho. Me lembro quando eu era garotinho, teve uma semifinal de Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos, que foi no Morumbi de manhã. Foi, o Santos virou 3-2, Dodô fez. Isso aí. Foi histórico, foi lindo, foi maravilhoso. A gente teve final de Campeonato Brasileiro, que não era uma final efetivamente, porque já era de pontos corridos, mas a gente teve 2 finais de Campeonato Brasileiro, Corinthians e Cruzeiro, Corinthians e Atlético Mineiro, numa quarta-feira, 3h30 da tarde. Lembro. Vocês lembram? Verdade. Né, Julião? Lembra dessa? Não lembro. É o novão, falou o molecão. Então, molecote. Você já tava na escola nesse horário, você não podia nem assistir o jogo porque tava na aula. Vai. Aí, agora me despertou um gatilho. Ó, o novão é assim, ó.
Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos. Deve saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Que isso, hein? Mandou bem. Eu ainda estou nos 20 e pouco. Tá. Vai, Fabião. Oi, Fabião. Vai levantar da cadeira, hein? Vai. Vou te confessar que eu estava nesse jogo do Corinthians e Cruzeiro em 98. 8, é. No segundo jogo, foram 3 partidas, né? No segundo jogo... Eu tinha 3 anos, velho. Eu fui acompanhando uns amigos corintianos também. Fiz a festa lá com os corintianos no Morumbi. Meu Deus. Mais um pouquinho. Teve o terceiro jogo. Fabião, eu tava nesse jogo também. Você lembra que choveu uma barbaridade nesse dia, cara? Choveu. A gente chegou em São Paulo, mas encharcado pra entrar no Morumbi e tal. Se bem que era uma quarta, tudo bem, dia útil e tal, mas de 28 de dezembro, né? Não foi um negócio assim? Era muito perto do Natal. Não. Opa! Era perto do Natal, mas acho que era... Foi 23 de dezembro. Se confundiu com a Mercosul. A Mercosul foi dia 28 de dezembro. Palmeiras e Cruzeiro. Então, mas o Cruzeiro e Corinthians foi 23 de... Pode conferir. Vou até puxar a ficha técnica. E posso cometer uma indelicadeza, um bairrismo? Deve. Um bairrismo, assim, um bairrismo até exacerbado de minha parte. Sim. Quando você fala assim, será que tem rivalidade, o Água Santa e São Bernardo, não sei. Agora, com todo respeito a Antônio Lupe, ao nosso Eliel, que militaram na imprensa de Ribeirão Preto, rivalidade no interior, minha gente, é uma só. O resto é... Guarani e Ponte Preta. O resto é conversa. Quer um exemplo? Esse ano, a Série 2. O comercial tem o Palma Travasso. Vocês essa é meia rivalidade. Existe o estádio de Palma Travasso, ele é feito também para grandes eventos. Uhum. Ele tem uma pista em volta assim da arquibancada, Bonito, interessante, que onde acontecem os eventos. E teve um evento agendado para um jogo do comercial. Onde ele mandou o jogo? No Santa Cruz. Então... Santa Cruz. Perdeu, hein? No Noroeste, se não me engano. Então, com todo respeito ao pessoal do interior, e Campinas é interior, mas rivalidade fora a capital paulista é uma só. É uma só. Júlio Nascimento, por falar em Campinas, rivalidade, vamos falar da Macaca que vai para esse Palma Travassos no próximo sabadão, Júlio. Exatamente, Pio. Muita expectativa, né, em cima da campanha da Ponte agora nas quartas de final do Campeonato Paulista, que é o que vale mesmo, né, Pio? Definitivamente, o Pérez dos Anjos disse várias vezes sobre um novo campeonato. A gente brinca, né, dizendo que tudo zera agora, mas é uma realidade, né? Muitas vezes você constrói uma campanha sólida na primeira fase, mas se não tem êxito na fase de mata-mata, não alcança o objetivo, como aconteceu com o Oeste. A Ponte alcançou a pontuação do Oeste de 2021, que é uma pontuação recorde na primeira fase, 36 pontos, apenas uma derrota, mas vale lembrar, e fica a direção em alerta para a Ponte, que aquele Oeste caiu na semifinal e não subiu, né? Então não atingiu o seu objetivo do acesso, mesmo fazendo uma primeira fase impecável. Então o discurso na Ponte é de pés no chão, zerar, muito respeito ao comercial também, e buscar o resultado desde o primeiro jogo. O Pablo Diego é uma das apostas para um dos principais ataques do Campeonato Paulista, juntando Série A1 e Série A2, né? A Ponte tem sido muito efetiva ofensivamente, e isso passa muitas vezes pelos pés do Pablo Diego, que concedeu entrevista coletiva e falou sobre a expectativa e sobre a preparação para o jogo de sábado em Ribeirão Preto. Cara, a expectativa é que a gente vai enfrentar um jogo muito difícil, né? Porque a equipe do Comercial é uma equipe qualificada, já pudemos ver, né? Quando a gente jogou lá contra eles, foi numa situação diferente, mas isso não tira o mérito da classificação deles. Acho que a gente tem que ir para Ribeirão com muita humildade e sempre com pensamento também em trazer a vitória, para poder também a gente dar um passo a mais para a nossa classificação. A gente está vindo de uma crescente, né? A gente manteve muito bem os nossos desempenhos, acho que a gente chega muito bem. É um novo campeonato, é um mata-mata, né? A gente tem que estar muito, muito atento e a gente tem que conseguir performar o que a gente fez, né, na primeira fase. E agora é o que a gente performa aqui que vai dar o resultado totalmente para o clube agora, para os nossos objetivos serem concretizados. O termo performar foi utilizado aí pelo Pablo Diego na entrevista coletiva. Lúcida
a entrevista do Pablo Diego, eu gostei muito, viu, Pio? Em diversas vezes ali o Pablo foi muito consciente no que eu falei agora há pouco sobre uma vantagem mínima por um time que tem 17 pontos a mais do que o Comercial, né? A única vantagem da Ponte é de jogar em casa a segunda partida, né? Então, o Campeonato Paulista peca um pouquinho nesse aspecto, né? A gente tem em outras competições, e cito aqui o Campeonato Carioca, onde os times com melhores campanhas têm a vantagem do empate. Dessa vez isso não ocorre. Então, o Pablo Diego está pedindo pés no chão para enfrentar o Bafo aí no sábado, primeiro jogo, e depois na terça-feira em Campinas. Elvis, é ainda uma situação difícil de acontecer para sábado, improvável também nas quartas de final, mas a recuperação do Elvis tem deixado a comissão técnica muito otimista. O Elvis tinha um planejamento e ele vem avançando nesse planejamento. Tem se dedicado muito, o Elvis. A recuperação tem deixado aí a comissão técnica esperançosa de contar com o jogador, se não nas quartas de final, já em um possível jogo de ida na semifinal, se a Ponte avançar, é claro, mas o departamento médico tem feito a parte dele, viu, Pio? De acelerar essa recuperação e colocar o camisa 10 à disposição o mais rápido possível. Dá para dizer, Julião, e não cravar, obviamente, é só uma impressão, mas dá para dizer assim que o mais provável é que ainda não para sábado e possivelmente para terça? Eu acho que o cenário mais possível neste momento, hoje quinta-feira, eu tô falando isso porque tem mais uma avaliação hoje à tarde e mais uma na sexta, amanhã. Então, essas duas avaliações vão determinar quantos minutos o Elvis poderia jogar. Mas eu acho que o mais provável é ele ser relacionado para terça-feira e começar no banco de reservas, para entrar no segundo tempo. Eu acho que esse é o cenário mais possível. Se os testes forem positivos hoje e amanhã, aí talvez esse fato do Elvis ser relacionado pode ser antecipado para o final de semana. Mas eu confesso que não acredito, pelo que eu conversei com algumas pessoas, eu não acredito em titularidade do Elvis em nenhum dos jogos, viu, Pio? Bom, Carlão, concordo com o Júlio que, cara, eu não consigo falar o performar que o Pablo Diego... O sotaque carioca eu acho sensacional. É só Gabriel Rocha conseguiria dizer. Performar... Mas o Pablo, ele, muito diferente do que dizia Antônio Lupi, que ele era inimigo do gol. Não foi eu quem disse, eu só trouxe a expressão de Goiânia pra cá. Eu não fui o autor da frase do grupo. Mas quem disse isso no microfone da CBN Campinas? Então tá bom, ok. Dá uma segurada aí, Lucas. Vamos lá. Pega um café lá pra gente lá. De uma coisa que eu não faço, é a temporada que o Pablo Diego mais faz gols na carreira. Tá? Repita essa informação pra mim, Júlio, por favor. Essa é a temporada que o Pablo Diego mais faz gols na carreira. Em 2017, por exemplo, quando ele fez a mesma quantidade, ele precisou de 30 jogos. Nossa ele com senhora, 11 já atinge essa marca. Então, o Pablo Diego vem calando os críticos, inclusive este aí que está hoje presente aqui no Ele vai pegar um cafezinho pra gente lá? O Carlão, então o amigo do gol, Pablo Diego, ele faz com que a Ponte tenha uma responsabilidade distribuída, né? A gente fala de Elvis, que tá fora, mas que tá voltando. Jé, que marca gol. Pablo Diego, que marca gol. Quer dizer, não tá concentrando toda a esperança em um único jogador. Isso é importante. Brincadeiras à parte, agora o Pablo Diego, ele assumiu um papel importantíssimo na Ponte. Eu não esperava, realmente eu não esperava uma boa performance do Pablo Diego com a camisa da Ponte. Eu achava que era mais um desses que a gente fala aí, né? Jogador de beirada, que faz poucos gols, que ajuda na recomposição, é mais do mesmo. Mas o Pablo Diego mostrou que não é assim, não está sendo assim, faz uma bela temporada, está se tornando uma referência ofensiva da Ponte. Eu acho hoje ele mais importante que o Jé. O Jé é um cara, ele é amigo do gol, ele é o matador, mas ele precisa ajustar principalmente a qualidade técnica. Melhorou em relação a algumas rodadas, mas hoje o Pablo Diego, ofensivamente, no meu modo de entender, é o cara mais importante da Ponte. Carlão, o André lá de Capivari tá dizendo o seguinte: Carlão, é porque você não viu a rivalidade que tem
o time da rua de cima contra o time da rua de baixo lá em Capivari. Nos meus tempos de golzinho na rua também. Eu era da Votuporanga contra o pessoal da Joaquim Paiola, o caldo fervia. Nossa senhora, pelo amor de Deus. O campo, inclusive, era na Joaquim Paiola, Na Joaquim não? Paiola. A gente nunca ganhava lá. Aí ganhamos nos pênaltis, fizemos uma festa, cara. Nossa, foi inesquecível. Bom dia. Estou ouvindo o programa e não concordo com o Carlão sobre a questão da rivalidade ser apenas aqui em Campinas. Rio Claro e Velo Clube é muito grande. União Barbarense Rio Branco é muito... Esse é forte, Carlão. Inter e Independente... Com todo... Adoro Americana, adoro Rio Claro, mas não... Outro dia eu acompanhei uma reportagem da TV Paulistão, acho, sobre Rio Claro e Velo Clube. Não quem pode fazer um pouco de cosquinha no derby campineiro é o Come Fogo. O resto são jogos, claro, que existem a rivalidade e tal, mas a rivalidade aflorada como Ponte Preta e Guarani e Ponte Preta, não. É o Fernando Furlan quem mandou essa mensagem. Concordam, Fábio Scheibe e Júlio Nascimento? Eu concordo, ainda mais pela expressão dos dois times no cenário brasileiro, né? Ponte e Guarani, pelo que já que fizeram, pela história. Acho que é a maior rivalidade do interior, sim. Lógico, tem as rivalidades caseiras, assim, mas perto do tamanho da torcida, perto da história no futebol, concordo que Ponte Preta e Guarani é o maior clássico do interior do Brasil, superando até Juventude e Caxias. Eu tô com o Fábio, até se a gente pegar um bom termo, né, Pio? Nossa, é a repercussão nas... Oi, Julião. Muito em Guarani e Ponte quando eles jogam no Brasil inteiro, então isso mostra a grandeza do clássico, né? Sem dúvida. O Fábio lembrou muito bem, o Caju realmente é muito mais forte. uma vez, não estou falando que não existe rivalidade entre essas equipes. Claro. América e Rio Preto e tal. Existe. Mas Rio Branco e o União Barbarense, Inter de Bebedouro e Atlético Jaboticabal. O Jaboticabal acabou. Então, aí, tá Hoje vendo? é Inter de Bebedouro. Mas a rivalidade, o ódio, o ódio esportivo, o ódio esportivo entre Ponte Preta e Guarani é gigantesco, ultrapassando alguns clássicos nacionais. Por exemplo, Ponte e Guarani tem muito mais rivalidade que o histórico Sansão, eu acho. Então o clássico, o maior clássico do interior consegue ultrapassar também clássicos de uma proporção até maior. Bom dia, CBN! Bragantino e Água Santa será em Santos por causa do trocadilho Água Santos. No Zíquito! JP de Moraes mandou aqui. Calma, Antônio Lopo. Tô achando que ele está frequentando a redação aqui da CBN, porque ali é duro também, hein? Rapaz do céu. Olha, juntou Berenguel, juntou nosso Eliel, juntou o Lupe gosta também, né? Tá no caminho bom. Tá no caminho bom, tá. Falando nisso, tem que ficar esperto, hein, Pio, pra não cair em golpe, hein? Tem gente caindo em golpe? Tem gente, você sabe, não tem? Tem que ficar muito esperto aí. Tem. E o Marco Guarizo disse o seguinte, o jogo é lá pro Santos participar de algum jeito da fase final. Que maldade, Guarizo. E aí ele diz aqui assim, Eliel nem respondeu quando fiz esse comentário. Mas é só pra fazer charme, porque não é santista. A gente já volta. Cara, a expectativa... Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa,
ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Neste final de semana vai acontecer o Frontier Experience nas concessionárias Nissan. Um evento com oportunidade única de garantir a sua nova Nissan Frontier 0 km. Versões a partir de R$ 232.690, com taxa zero em 12 vezes. É de 16 a 18 de março nas concessionárias Nissan. Leve sua família e participe. No trânsito, escolha a vida. No ar, Campinas em ação. Março é o mês da mulher em Campinas. E para celebrar a data, a Prefeitura preparou uma série de atividades de incentivo ao empreendedorismo, à cidadania e à promoção social da mulher. Com o slogan O Direito Delas, o evento tem uma programação que inclui avanços em políticas públicas e também o projeto Mulheres Empreendedoras. Com foco na capacitação para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo, o Mulheres Empreendedoras vai descentralizar suas atividades nas 5 regiões de Campinas. Também serão realizadas palestras sobre o direito das mulheres, seminários e feiras, entre outras iniciativas que privilegiam um olhar sobre a condição feminina. Para saber mais, acesse campinas.sp.gov. Lupe, nossa, hoje estouramos mesmo, mas só para você entrar no seu boletim informativo do Guarani. Ok. Gustavo Scarpa já jogou no Guarani, né? Então essa aqui dá pra gente lembrar. Frase do dia. É tanto golpe que nem o Gustavo Scarpa. Boa. Olha aí. É tanto golpe que nem Quem que é o Gustavo artista? Scarpa. Chaibe Fábio. Vamos falar do Guarani, que joga contra a equipe do Mirassol amanhã, 8 horas da noite, pela semifinal da Taça Independência. O técnico Moisés Moura realiza hoje, na verdade já está finalizando, né, a preparação da equipe, até porque no período da tarde os jogadores e toda a delegação, eles já viajam para São José do Rio Preto, porque a maioria dos times ficam concentrados em Rio Preto. Quente, Lupe. Quente demais, porque é bem próximo ali de Mirassol. Então daqui a pouquinho a delegação do Bugre já viaja para a região que vai acontecer a partida. A tendência é de um time diferente do que entrou em campo contra a Portuguesa. Principalmente a dúvida no ataque. Se o Bruno Mendes vai começar de titular na vaga do Gênison ou não. Inclusive o Bruno José, que cumpriu suspensão, até poderia voltar, mas sentiu um problema muscular e não deve ficar à disposição do treinador. Tem mais uma diferença também. Ivan Alvarinho fica no banco. Diogo Matheus deve ser o titular na lateral direita. Provável time do Guarani para enfrentar o Mirassol. Tony no gol, Diogo Matheus, Lucão e Alan Santos, já que o Castan ainda cumpre suspensão, e o Jamerson na esquerda. O Anderson, Richard Rios, Giovanni Augusto, Isaac, Bruninho, e eu aposto no Bruno Mendes. Aí vai uma opinião, pelo que vi. Acho que ainda falta ritmo. Mas pelo que o Gênison apresentou, eu prefiro até sem ritmo. A presença do Bruno Mendes no ataque do Guarani. Só um detalhe curto, o Samuel Venâncio, ontem, setorista do Cruzeiro, trouxe a informação de que o time celeste está propenso a fazer uma proposta para o Castan, que tem contrato com o Guarani. O Guarani vai bater o pé. Não vai liberar facilmente o jogador que tem contrato e é uma peça fundamental para a Série B. Essa é ruim, Carlão. E o Ronaldo, ele tem uma relação com a família Castan muito boa. Então, mas pode ter até algum desdobramento, Lupe, nesta situação com relação ao Bruno José, né? Porque o Guarani tenta viabilizar aí uma prorrogação de contrato, aí pode facilitar um pouquinho a ida do Castan. Mas seria uma perda considerável, porque o Guarani... Melhor ter Bruno José ou liberar Castan? Se houver esta situação, eu ficaria com o Bruno José. Tá. Porque eu acho que um zagueiro você até consegue arrumar no mercado. E o Bruno José hoje ele vive um momento diferente com a camisa do Guarani. Agora o Castan, ele tem aquela coisa de liderança, participou das boas campanhas do Curitiba aí nos últimos anos, e ele foi contratado realmente para ser esse cara, para ser uma referência do time do Guarani, que vai entrar nesta Série B, pelo menos o que a gente tem acompanhado, as próprias declarações do novo presidente André Marconato. O Guarani vai
entrar pra subir. E se quiser subir, eu acho que tem que ter esse tipo de zagueirão, esse cara xerifão aí. E o Castan seria importante a permanência dele. Agora, diante desta... Vamos dizer que o cenário caminhe pra isso que você disse, Pio. Ou o Castan ou o Bruno José. Aí eu abriria a mão do Castan e ficaria com o Bruno José. O fato do Guarani ter disputado já uma fase Taça Independência, muda alguma coisa em relação ao Mirassol que tava descansando? Opa! Rapaz, ele tocou lá na redação e veio que tem uma Scania no corredor da rádio. A gente precisa jogar esse negócio fora urgente. Precisa. O Mirassol... Olha a carinha dele, ele o tá ali, Mirassol, ó. ele fugiu um pouco dessa coisa de competição, né? Há algum tempo ele não participa, disputou a última rodada, não participou do Troféu Independência ou da Taça Independência. Eu acho que para o Guarani estar em ritmo é melhor. De repente esse tabu vai ser quebrado. Oi, Léo, nós três pulamos aqui no estúdio, tá? Só pra registrar. Olha lá a mãozinha dele ali só atrás. Pra registrar que nós ele três... fica andando com essa buzina pra Pelo cima e amor pra de baixo. Deus. Até o Arena CBN, gente. Tchau, até as 4. Valeu, Ele é o vai. Almeida, das 4, comando a Arena CBN. Não Tchau. traz essa buzina, pelo Nossa amor Senhora. de Deus. CBN Esportes Campinas.